Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que anda nos caminhos do Senhor. Abra sua Bíblia, meu amado, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18, onde a palavra de Deus diz assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Meu amado, você tem um chamado? Então saiba que o teu chamado é para, se necessário, padecer, como Jesus e todos os seus apóstolos padeceram neste mundo. Jesus não prometeu vida mansa, moleza, nesta vida, para nenhum de nós. O que ele prometeu é a vida eterna, o que é muito superior, a despeito de todo o sofrimento que tenhamos que suportar por ele aqui na terra. Como você prefere ser reconhecido no seu bairro, na sua cidade, na sociedade? Como fiel integrante da sociedade? Ou como talvez um louco? Naturalmente, a resposta mais cotada, meus amados, é a primeira opção. Porque ninguém quer ser visto como um louco, não é mesmo? Mas precisamos compreender por que somos rejeitados pela sociedade, meus amados. Devido a comportamentos nossos tidos por eles como de loucura. Ocorre, meus amados, que nós não temos nenhuma deficiência mental. Simplesmente somos diferentes deles. Não seguimos os padrões desse mundo. Eu realmente não me importo de ser considerado injustamente louco por esse mundo, por não seguir as loucuras deles. Eu não pertenço a esse mundo. Portanto, eu sigo a Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Meus amados, neste mundo decaído, todo aquele que vive em espírito, seguindo os padrões de Deus, será fatalmente e injustamente excluído pela sociedade. É um preço que nós temos que pagar. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que não pertencemos a este mundo. Ele nos colocou aqui para fazermos a diferença. É muito fácil, meus amados, adotar a política da boa vizinhança, compactuando com as pessoas do mundo, de forma a ficar isento das críticas e comentários negativos, da rejeição e isolamento por parte das pessoas. Mas, no entanto, a amizade com o mundo significa inimizade para com o nosso Deus. É preciso decidir com quem você fica, afinal, com Jesus ou com o mundo? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus amados, quem vive na carne se ocupa com as coisas do mundo, porque é tudo o que consegue visualizar. Quem vive no Espírito consegue ver mais adiante, e a isso se dedica, a uma vida eterna com Jesus e os seus anjos, incluindo os irmãos da fé, compreendendo que toda riqueza, orgulho, tudo o que pertence à carne e ao mundo, ficará no mundo. Então, é melhor, meus amados, investir nos nossos irmãos, em caridade, em atenção, em cooperação, porque com eles passaremos a eternidade. Isso é a sabedoria de Deus que o mundo não conhece. Marcos 10, 23, a palavra de Deus diz assim: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os seus discípulos se admiravam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus amados, observem que Jesus não criticou a riqueza, e sim o fato de confiar nela. O apóstolo Pedro complementa esse princípio, ensinando-nos o caminho da irmandade, que é um ato de amor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Glórias a Deus. Meus amados, trafegar na rota de Deus significa andar na contramão do mundo. Quem decide seguir a Jesus precisa estar consciente de que sofrerá severas críticas do mundo, inclusive dos seus próprios amigos e até familiares. Jesus não nos prometeu nenhum mar de rosas. Observe que ele nos prometeu restituir 100 vezes mais de tudo aquilo que deixarmos para segui-lo. E ao Evangelho, além da vida eterna. Mas atenção, meu irmão, ao detalhe para o qual muitos não atentam.
com perseguições. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: E Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Experimente, meu amado, perguntar quem está disposto a sofrer injustiça. Provavelmente ninguém responderá. Agora pergunte diferente: quem está disposto a sofrer injustiça por amor de Jesus? Alguns poucos responderão. Esses são os que estão vivendo em espírito, pela graça, pela fé em Jesus, que estão preparando a sua vida eterna, desconectados da sociedade, vivendo na contramão do mundo. Esses são os que verdadeiramente amam a Jesus e não ao mundo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amados, sabemos que o mundo passará, com todo o seu mal. Mas que nós que amamos ao Senhor, viveremos para sempre com Ele. Amar ao Senhor significa fazer o que Ele manda, sem se preocupar com as opiniões contrárias, opiniões de terceiros, julgamento do mundo. Precisamos amar aos nossos irmãos, inclusive os nossos inimigos, coisa que o mundo não faz. Mas, acima de tudo, precisamos amar a Jesus. Deus é perfeito e requer que nós sejamos também perfeitos como Ele é. Mateus 5, versículo 43, a palavra de Deus diz assim: Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus amados, façamos o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos da fé. Sigamos as regras do mundo até o ponto em que elas não colidam com as regras de Deus. Não hesite, meu amado. Chegando a um ponto de inflexão, escolha sempre seguir ao Senhor. Lembre-se sempre de que você não pertence a este mundo, mas você foi comprado com o sangue precioso de Jesus, o nosso eterno dono. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Meus amados, Daniel nos ensina como nos mantermos firmes na fé em Deus, recusando-nos a contaminar com as coisas do mundo. Neste exemplo, trataremos de alimentos para o corpo.
mas compreendemos que o conceito é o mesmo para todos os aspectos das nossas vidas. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros, jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência, e se a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. E assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveriam beber, e lhes dava legumes. Meu amado, você é um seguidor de Jesus? Então siga o seu exemplo. Jesus é o maior exemplo de justiça já visto neste mundo, porque ele jamais cometeu pecado e foi julgado e condenado e executado. Sabe por quê, meu amado? Pela sua inocência, pelos nossos pecados. E ele não se rebelou, nem se defendeu, mas perdoou aos seus executores e perdoou a mim e a você também, antigos pecadores, para sempre. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meus amados, Jesus é o nosso exemplo, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não nos importemos com o mundo. Sigamos a Jesus na direção que ele nos indica. Sigamos o seu caminho, independentemente de sermos hostilizados e condenados pelo mundo. Agindo assim, conseguiremos a total aprovação dele. Lembre-se, estar na contramão do mundo significa estar na mão de Jesus. E é com ele que viveremos a vida eterna, não com o mundo. Afinal, você não quer estar na mão de Jesus, meu amado? Você já colocou a sua vida na mão de Deus? Se não, meu amado, faça isso agora. E ande na mão dele. É o melhor lugar para nós estarmos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.